Olá! Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa peça bem importante da maçonaria regular aqui no Brasil. A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB. Sabe? É aquela entidade que meio que une todas as 27 grandes lojas maçônicas regulares do país. Mas assim, o que isso significa de verdade? Como é que ela funciona? Qual o peso dela? A ideia aqui é justamente essa: investigar um pouco essa organização, sabe? Entender de onde veio, como se estrutura e o que ela faz na prática, tanto para os próprios maçons quanto para a sociedade em geral. Ok, então vamos lá. Isso não surgiu do nada, né? Teve todo um caminho. Exato. Para entender a CMSB, a gente precisa voltar um pouco no tempo ali para perto de 1927. Foi mais ou menos nessa época que as primeiras grandes lojas independentes começaram a ganhar mais força, sabe? Tem uma figura-chave aí, o Mário Behring. O manifesto dele meio que abriu as portas, declarou que o território maçônico brasileiro estava, digamos, aberto para novas potências estaduais. Ou seja, grandes lojas autônomas em cada estado. Isso foi uma resposta a um cenário anterior, onde o Grande Oriente do Brasil, o GOB, era a principal potência, né? Essa movimentação toda levou à criação de várias grandes lojas ali entre o começo do século XX e 1928, cada uma focada no seu estado, buscando aquele reconhecimento internacional como regulares, dentro de uma linhagem específica da maçonaria mundial. Só que, né, essa autonomia toda, embora super importante para a identidade de cada estado, trouxe lá seus desafios. A maçonaria aqui no Brasil não teve uma vida muito fácil, não. Passou por proibições na era Vargas, durante o Estado Novo, sentiu o impacto da Segunda Guerra e ainda tinha que lidar com campanhas difamatórias, muitas vezes vindas da Igreja Católica naquele período específico. Sem ter uma voz única, assim, em nível nacional, ficava bem difícil se defender ou coordenar alguma ação maior ou até apresentar uma frente unida para o resto do mundo. A necessidade de se unir era clara. Pois é, e foi justamente dessa necessidade, sabe, que nasceram as mesas redondas, lá a partir de 1952. Imagina assim, foram 14 encontros anuais que reuniram representantes das grandes lojas, isso até 1966. O fascinante aqui é ver como esses encontros se tornaram um espaço vital para debates intensos e para buscar um certo alinhamento, mesmo sem ter uma estrutura formal por trás, sabe? Era o comecinho da cooperação. Ali eles discutiam um pouco de tudo, viu? Foi numa dessas mesas redondas, por exemplo, que decidiram pelo 20 de agosto como o Dia do Maçom. Mas não era só assunto interno, não. Eles tiveram, assim, a coragem de abraçar temas sociais que eram bem quentes para a época, como defender a implantação do divórcio no Brasil. Se a gente pensar no conservadorismo daqueles anos, nossa, foi uma posição bem ousada, né? Bem progressista. Só que tinha um porém, né? As mesas redondas eram ótimas para conversar, para trocar ideia, até para chegar num consenso. Mas faltava o principal. Elas não tinham personalidade jurídica. Não era uma entidade formal, sabe? Com um CNPJ, estatuto, uma estrutura que pudesse agir e representar as grandes lojas de forma permanente e oficial. Era tipo um clube de debates muito importante, mas limitado na ação concreta e na representatividade legal a longo prazo. Ah, entendi. E aqui a história fica realmente interessante. Porque percebendo essa limitação, essa busca por algo mais sólido ganhou força, imagino. O empurrão final veio na 13ª mesa redonda. Partiu de uma proposta, uma tese que foi apresentada pela Grande Loja do Ceará. Foi o estopim. E assim, em 12 de novembro de 1965, a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil foi oficialmente fundada. A instalação mesmo, o começo das atividades formais, aconteceu uns meses depois, em julho de 1966, lá em São Paulo. E a partir daí, pronto, a CMSB assumiu esse papel de ser o ponto de convergência, a voz nacional dessas 27 grandes lojas. Exato.
E para conseguir dar conta dessa missão, que é complexa, né, de unir entidades que são autônomas, a CMSB precisou montar uma estrutura organizacional bem pensada, que buscasse equilibrar assim, a representatividade com a eficiência. É uma arquitetura que visa governança e transparência. Basicamente, a gente pode enxergar uns 3 níveis principais ali atuando. No topo das decisões ficam os órgãos deliberativos. A Assembleia Geral é o poder máximo, é onde as grandes lojas, pelos seus representantes, tomam as decisões mais estratégicas e definem os rumos da confederação. E, em paralelo, tem a Conferência de Grão-Mestres, que reúne os líderes mesmo das 27 grandes lojas periodicamente. É um fórum super importante para debater o cenário maçônico, alinhar posições sobre temas da sociedade e garantir que a liderança toda esteja em sintonia. Aí depois vem o Poder Executivo, que é quem toca o dia a dia, né? A Secretaria-Geral é que comanda essa parte, cuidando da administração, da comunicação, de executar o que foi decidido. Para ajudar nessa tarefa, existem secretarias específicas. Tem a de Finanças, claro, que cuida do dinheiro, e a de Relações Exteriores, que foca no diálogo com a maçonaria de outros países. E, obviamente, precisa ter quem fiscalize tudo isso. Aí entra o Conselho Fiscal. A função dele é bem direta: analisar as contas, ver se tudo está sendo feito direitinho, aprovar os balanços. É um mecanismo de controle interno, fundamental para garantir a lisura e a boa gestão dos recursos, né? Se a gente conectar isso tudo, o que a gente vê é uma tentativa de criar um modelo meio federativo, sabe? As grandes lojas, que seriam os estados, mantêm sua autonomia, mas contribuem e participam das decisões nacionais pela Assembleia e pela Conferência. Enquanto isso, a Secretaria-Geral, tipo o governo central, executa e administra, sempre sob a vigilância do Conselho Fiscal. Faz sentido. É um desenho que tenta de fato respeitar a autonomia de cada grande loja, que é a base de tudo, né? Mas ao mesmo tempo cria esse centro de coordenação e representação forte. Imagino que manter esse equilíbrio na prática, entre 27 líderes estaduais e uma gestão central, deva ser um desafio constante. Essa tensão entre o local e o nacional, sabe? Mas vamos sair um pouquinho da estrutura e ir para a prática mesmo. Além de organizar reuniões e cuidar da própria máquina administrativa, o que a CMSB faz? Assim, de concreto, quais são os objetivos que movem essa confederação no dia a dia? Olha, olhando os propósitos que eles declaram, a gente percebe algumas linhas mestras bem claras, né? Um ponto central é difundir a doutrina e os ideais maçônicos. Buscar fortalecer aquilo que eles chamam de princípios da maçonaria universal, tipo a fraternidade, a busca pela verdade, o desenvolvimento moral, intelectual, essas coisas. Outro ponto é coordenar ações que interessem a todas as grandes lojas. Para que a maçonaria possa ter uma voz e uma atuação mais unificada e com mais impacto, talvez. Também se fala muito em estimular a instrução maçônica, ou seja, investir na educação, no aprimoramento dos maçons. E, claro, fortalecer os laços, não só entre as grandes lojas aqui do Brasil, mas também com outras potências maçônicas regulares pelo mundo afora. Além disso, tem um braço que é voltado para a sociedade, com ações de educação e assistência social, como oferecer cursos ou bolsas de estudo, e também o incentivo à cultura e ao conhecimento, por exemplo, mantendo bibliotecas e estimulando as lojas a fazerem o mesmo. Pois é. Isso levanta uma questão importante. Como é que esses objetivos, que são bem amplos, né, viram realidade no fim das contas? A CMSB tem criado algumas iniciativas bem interessantes para tirar essas ideias do papel. Uma que chama bastante atenção é a UniCMSB. Pensa na UniCMSB como se fosse uma universidade corporativa online. Ela oferece uma variedade de cursos à distância que ficam acessíveis para os maçons do Brasil todo. Os temas vão desde um aprofundamento filosófico, tipo Introdução às 7 Artes Liberais, passando pela história da ordem com maçons ilustres no Brasil, até chegar em cursos mais práticos, como maçonaria executiva ou até gestão de projetos. É uma forma, né, de padronizar e disseminar conhecimento, superando as barreiras geográficas. O desafio, claro, imagino que seja garantir o engajamento do pessoal e medir o impacto real dessa formação lá na prática das lojas. Outro projeto de peso é a Biblioteca Digital da CMSB. E aqui, olha, não estamos falando de pouca coisa não. O acervo é gigantesco. Tem obras raras, artigos, boletins históricos, documentos. Dizem até que é a maior biblioteca maçônica digital do mundo.
Para quem pesquisa a história ou a filosofia maçônica, é um recurso, assim, inestimável. A existência de um recurso desses pode realmente mudar a forma como o conhecimento é acessado e compartilhado dentro da instituição. E a produção de conhecimento não para por aí. A CMSB criou a própria editora dela, a editora CMSB. Além de publicar livros, ela promove concursos literários para incentivar a escrita sobre temas maçônicos. Um exemplo recente foi o 5º concurso literário, que teve como tema Maçonaria e as Novas Tecnologias. Isso mostra uma tentativa, sabe, de conectar os princípios tradicionais da maçonaria com os desafios e as ferramentas do nosso mundo de hoje. Interessante essa conexão com a atualidade. E além dessas ações mais voltadas para dentro, para a cultura e educação dos próprios maçons, como é que a CMSB se manifesta para fora, para a sociedade? A gente vê algumas frentes aí. Existem campanhas com foco mais cívico, como aquela Voto Responsável, que busca estimular a participação consciente nas eleições. Isso demonstra uma preocupação em influenciar positivamente o comportamento do cidadão, né? A Confederação também não foge de emitir manifestos, de se posicionar publicamente sobre temas que ela considera relevantes. As fontes indicam que já houve posicionamentos contrários à legalização de certas drogas e também à legalização do aborto. É importante registrar essas posições, de forma neutra, claro, como parte da atuação pública e da visão de mundo que a entidade projeta para a sociedade. E, claro, tem os eventos que marcam o calendário. A Assembleia Geral é o grande encontro anual, a próxima em 2025, já está até marcada, vai ser em Manaus. Além disso, a CMSB marca presença em conferências mundiais de grandes lojas. Essa participação internacional é vital para manter o reconhecimento da regularidade e fortalecer as relações, digamos, diplomáticas da maçonaria brasileira no cenário global. Juntando todas essas peças, né? O papel da CMSB, como esse grande articulador, fica muito claro. Ela é, de fato, a voz nacional das grandes lojas regulares. Ela busca harmonizar os interesses, coordenar iniciativas e projetar uma imagem unificada. Ela navega constantemente naquela tensão que a gente mencionou antes, respeitar a autonomia de cada estado e, ao mesmo tempo, construir uma identidade e uma ação nacional que seja coesa. E o impacto social, embora às vezes seja difícil de medir diretamente, não pode ser ignorado, não. As campanhas cívicas, os inúmeros projetos de filantropia e assistência social que são tocados pelas lojas filiadas lá nas suas comunidades. E mesmo os posicionamentos em debates nacionais, as fontes também mencionam a defesa da autonomia do Ministério Público e críticas a certos usos do fundo partidário, por exemplo. Tudo isso mostra um engajamento cívico. O que é fascinante aqui é observar como uma instituição que é secular, com rituais, tradições, busca interagir e influenciar a sociedade contemporânea brasileira, enfrentando desafios de se manter relevante, né? Se a gente conectar as pontas, a educação via UniCMS, a preservação cultural na biblioteca e na editora, a prática da filantropia nas lojas, o engajamento cívico, o fio condutor parece ser essa busca por concretizar os ideais maçônicos, ou seja, contribuir para a formação de cidadãos mais éticos, conscientes, participativos e, por extensão, para a construção de uma sociedade que eles veem como mais justa e fraterna. É a aplicação prática da filosofia no mundo real, digamos assim. Então, o que tudo isso nos diz no final das contas? Fica a imagem da CMSB como uma entidade que nasceu de uma necessidade histórica bem clara, né? De união, de representação, e que hoje se mostra bem multifacetada. Ela atua fortemente para dentro, fortalecendo os laços e a formação dos maçons, mas também se projeta para fora, buscando ter um papel ativo nos debates e nas questões sociais do Brasil. É, sem dúvida, um ator relevante nesse cenário complexo da maçonaria brasileira. Fica então a reflexão: como é que uma confederação que busca unir tradição e modernidade, autonomia e unidade, pode continuar a navegar os desafios sociais, éticos e tecnológicos que só aumentam no século XXI? E como fazer isso mantendo-se fiel aos seus princípios e, ao mesmo tempo, relevante para os seus membros e para a sociedade em geral? Chegamos ao fim desse nosso encontro em Maçonaria para Não Iniciados.
Quero agradecer muito pela sua presença e pelo tempo dedicado a ouvir estas reflexões. Se você gostou deste episódio e quer se aprofundar mais, convido você a explorar outros conteúdos disponíveis aqui no canal. Temos séries especiais, reflexões e curiosidades sobre a história e os valores na maçonaria. E deixe suas impressões sobre o conteúdo nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você será avisado sempre que publicarmos um novo episódio. Obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.